Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre moradia e mobilidade urbana. Moradias precárias e problemas de mobilidade urbana afetam a população de baixa renda no país há muito tempo. Participo do programa de hoje Socorro Leite, que é arquiteta e urbanista com mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco, diretora executiva nacional da Habitat para a Humanidade Brasil, a organização que atua com direito à cidade e moradia adequada. Bom dia, Socorro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel, bom dia a todos e todas. Luiz Carlos Nespoli, o Branco, engenheiro civil e superintendente da Associação Nacional de Transportes Públicos. Luiz Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos e a todas, muito obrigado pelo convite. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Maíra Lopes, direto de Nova York. Bom dia, Frank. Bom dia, Joel, bom dia, Socorro, bom dia, Luiz Carlos, e bom dia a você que está em sintonia aqui com o Perspectiva da Rádio Brasil Atual. Qual é o destaque da semana, Franklin? Olha, Joel, nesse fim de semana, a Datafolha, melhor dizendo, né, do grupo Folha, fez uma pesquisa que identificou que 49% dos brasileiros se identificam com as pautas da esquerda, né? Eu acho que esse é um número interessante, né? Até nesse momento que a gente está vivendo, né? Um governo de extrema direita, né? Querendo caçar os direitos, às vezes, do cidadão, né? Com as suas atitudes e pouco cuidado com o meio ambiente, para dizer uma bandeira só de atuação desse governo. Acho que é com boa perspectiva que a gente vê essa simpatia. Não significa que as pessoas sejam de esquerda, tá? Militantes de esquerda, não. Pessoas que têm, assim, digamos, uma afinidade com as bandeiras da esquerda, bandeiras progressistas, bandeiras que cuidam, antes de mais nada, com as questões vinculadas à cidadania, que é tão cara a todos nós, Joel. É o resultado do desgoverno, né? Exatamente, eu acho que um pouco esse número, né, 49% das pessoas, dos brasileiros e brasileiras, terem uma certa identificação com as bandeiras de esquerda, é porque elas estão vinculadas à questão da cidadania, antes de mais nada, né? O seu direito a se alimentar, a ter um lugar digno para morar, a transporte público, a saúde, tá? Todas essas bandeiras são bandeiras progressistas que se identificam fundamentalmente com as pautas defendidas pela esquerda. Como estamos a 4 meses das eleições, esperamos que esse resultado permaneça, né? Para que a gente possa provocar alguma mudança no país. Sim, que o Brasil caminhe para um campo progressista, pelo menos, Joel. A Prefeitura de São Paulo projeta pela primeira vez orçamento superior a 90 bilhões, com foco em moradia e mobilidade urbana. A proposta elenca prioridades da atual gestão municipal, como obras nas áreas de mobilidade, habitação e lazer. Qual a importância desse orçamento para São Paulo, o Branco? Essa pesquisa, no fim, ela expressa a necessidade das pessoas, né? A necessidade de tudo aquilo que a cidade oferece. Quando falamos que o cidadão tem o direito à cidade, ele tem o direito à cidade porque ele tem necessidades, seja de trabalho, seja de lazer, seja institucionais, de justiça, saúde, etc. E o direito à cidade está intimamente relacionado com o acesso ao sistema de transporte, né? Acesso à mobilidade urbana. Ou seja, você não consegue, digamos, o direito, né, plenamente o direito à cidade, se você não tiver condições de se deslocar, de andar, de se movimentar na cidade. Eu lembro que 50% de todo o transporte motorizado é feito por transporte público. E na nossa pesquisa da NTP, ainda quase 40% das pessoas andam a pé. E não andam a pé porque querem andar a pé. Alguns andam, claro, porque você tem distâncias curtas, você faz isso a pé, mas uma boa parte não tem recurso para pagar transporte público, portanto, anda a pé. Então, também pela qualidade, né, do transporte. Também pela qualidade, né?
Veja, você às vezes suporta uma qualidade ruim se a distância é muito longa, mas você não tendo recurso, você não vai. Então, destinar recurso para a mobilidade urbana é um imperativo hoje no Brasil, não é só em São Paulo, viu? No Brasil inteiro você tem necessidade de que o Estado... Que não é só São Paulo, Luiz Carlos, eu quero ouvir da Socorro. Esse investimento, essa iniciativa, Socorro, ela deve ser, se você acredita que ela deve ser estendida para todo o país? É fundamental, né? E assim, esse investimento em mobilidade significa também investir numa cidade que reduza as distâncias, né? Não pode significar só pensar na melhoria do transporte público e de outros modais, enfim. Diminuir os deslocamentos, né? Então, quando a gente fala planejamento urbano, moradia social, o lugar da moradia social, o lugar da construção de moradias importa muito, porque geralmente gasta mais quem tem menos condições. Isso é o reflexo das cidades que a gente tem. Então, as pessoas mais pobres precisam estar se deslocando mais e gastando mais com esse transporte público, muitas vezes, né? Quem trabalha no centro, nas regiões centrais, muitas vezes está morando na periferia. E, proporcionalmente, esse gasto com deslocamento acaba sendo muito importante, né? Ocupando um espaço importante na renda dessas pessoas. Então, a gente trabalhar mobilidade e moradia também significa discutir cidades mais justas, discutir cidades num modelo, né, de desenvolvimento diferente do que a gente tem hoje. Que melhorias devem ser feitas na área de mobilidade e moradia, Socorro? Você é do Recife, no Recife agora, né, que está sofrendo com as chuvas, né? Então, a gente entende que tem investimentos que nem custam tanto, né? Pensar numa cidade diferente, planejar diferente, pactuar a cidade diferente. Então, reservar espaços de moradia que sejam seguros e bem localizados, né? Muitas vezes a gente tem planos, leis que determinam isso, mas que na prática não se cumpre. Então, investimento, né? Investimento em macrodrenagem, investimento na melhoria do transporte público, né? Porque é a população mais pobre, a população negra e periférica que sofre mais, né? Com esse transporte precarizado, especialmente as mulheres, que sempre estão mais vulnerabilizadas nos espaços públicos e nos meios públicos de deslocamento. Então, investir na melhoria do sistema, mas também investir numa cidade, né, que seja diferente, que mude essa perspectiva dos grandes deslocamentos. As grandes cidades do mundo, eu me lembro de Washington, mas tem algumas cidades europeias também, que a população de baixa renda mora e trabalha no centro. E quem tem mais dinheiro, poder aquisitivo, mora nas periferias. A inversão dessa... deveria acontecer aqui no Brasil. Como é que pode provocar nós podemos provocar no nosso país essa mudança importante, né? Porque as pessoas que trabalham no centro morariam no próprio centro. Exato. A gente tem os nossos centros, muitos dos nossos centros esvaziados, porque ao longo do tempo, né, o que tinha de uso nesses centros foi se deslocando para outras áreas da cidade e a gente não consegue equacionar uma reocupação do centro, né, numa diversidade socioeconômica. Então, muitas vezes os centros vêm sendo reocupados, e eu falo de Recife, por grandes projetos imobiliários, enquanto tem edifícios que, inclusive, são históricos, né, que tem um pouco da nossa história da construção das cidades, patrimônio, né, histórico, e que estão abandonados e precarizados e se deteriorando. Então, o que ajudaria a reverter isso era, de fato, olhar para esses imóveis e aplicar instrumentos que já existem, né, há décadas, pelo cumprimento da função social da propriedade e, de fato, promover uma utilização desses imóveis que estão abandonados com moradia popular e com outros usos sociais. Em São Paulo acontece isso, né, Luiz Carlos? Nós temos um centro que está pouco habitado, o centro velho da cidade está pouco habitado e poderia ter-se um projeto de inclusão social colocando a população de baixa renda naqueles edifícios, né? O que não está acontecendo. Mas nós estamos aí ameaçados de ter uma greve, né? Os motoristas e os cobradores estão ameaçando de parar em São Paulo. Você acredita que um subsídio no preço, porque você já falou que ele é caro, né?
para a população de baixa renda. O que resolveria? O subsídio, por exemplo, no preço Olha, das tarifas? primeiro vamos falar um pouco sobre o planejamento urbano, né? O adensamento digamos, é indispensável para que você tenha um sistema de transporte mais eficiente e viagens mais curtas, né? Como disse a colega. Não só você trabalhar o centro da cidade, ou seja, fazer com que ele retome as suas funções, né, sociais, especialmente residenciais, mas também ao longo dos corredores já de transporte já consolidados, né? Você cria adensamentos em torno desses corredores, como é o plano diretor de São Paulo, inclusive foi premiado, né? Porque ele prevê um adensamento, prevê esse uso misto, prevê uso misto não só de renda, mas uso misto de serviços, ou seja, isso cria uma possibilidade do sistema de transporte ser mais eficiente e as viagens serem mais curtas para as pessoas, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o sistema hoje, o erro crucial do nosso sistema de transporte hoje é o seu modelo de financiamento do custeio, ou seja, ele tem um custo que você pode, através de racionalizações, enfim, de colocar mesmo, né, uma perspectiva mais de projeto e melhorar o sistema de transporte, mas você tem que pagar esse custo. E essa grande discussão do momento que a pandemia trouxe e escancarou uma realidade que o modelo, a forma dele ser pago, já não faz sentido nesse momento. Por quê? Porque hoje quem está pagando esse sistema é o cidadão que anda nele, ok? A pergunta que se faz hoje é o cidadão mesmo que anda nele que deve pagar o sistema, né? Ou a sociedade de modo geral, ou o que é melhor, o que é mais importante, os beneficiários indiretos desse sistema de transporte não devem contribuir, né? Então, hoje a discussão que nós estamos tendo é que tem que ter orçamento público, você tem que ter recursos não tarifários vindo de fontes de beneficiários. Por exemplo, o automóvel ocupa 75% do sistema viário. Um recurso público colocado ali à disposição do automóvel. O automóvel não deve contribuir para que você tenha investimentos na área de transporte? Sim, através de como? Tem ideias que estão circulando, né? Mas ele tem que contribuir. Tem que contribuir aqueles que são beneficiários de um sistema bom. As pessoas que andam no transporte vão trabalhar de balconistas nas lojas, vão trabalhar nos seus empregos, serviços, mas o empregador também tem é beneficiário no sistema de transporte, portanto, ele tem que contribuir. Então, não é um subsídio assim, direto só do orçamento. O que é necessário é uma cesta de fontes de financiamento, de tal maneira que você consiga retirar do lombo do cara que paga hoje o custo total do sistema. É isso. Ou seja, a sociedade tem que pagar, teria que assumir o compromisso de pagar pelo subsídio, né? E essa mudança desse modelo, você vê uma possibilidade de ele poder acontecer rapidamente ou há resistências ainda? Não, veja, o modelo vigente, ele se tornou uma discussão nacional porque todos os atores já perceberam que não funciona desse jeito. E você tem não só o lado público, que está sofrendo com as consequências de você ter o sistema indo, né, para uma situação muito precária, tá certo? Por falta de recursos para pagar os custos operacionais, né? Mas também pelos operadores, pela indústria de ônibus e transporte público, a academia já discutiu esse assunto, ou seja, todos os atores envolvidos, as entidades, a nossa, né, já discutiram esse assunto e, portanto, há uma convergência. A convergência é tamanha que você tem no Congresso Nacional um projeto de lei no Senado Federal já tramitando para a edição de um novo marco legal do transporte público, onde você possa fazer essa revisão completa, não só do sistema de gestão, do financiamento da infraestrutura, do financiamento do preço do custeio, e a transparência também. Ou seja, é necessário que todo esse sistema seja mais conhecido da população. Então, alguma coisa está, de fato,
digamos, proposta, né? E proposta com, digamos assim, com a participação de todos os atores, que é uma coisa quase que inédita, né? Ou seja, é possível que a gente vislumbre alguma mudança aqui no futuro breve, né? Nessa questão do transporte público nas grandes cidades do país. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Pandemia de Covid-19 atrasa avanços no acesso à energia. A Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações. Um levantamento sobre os progressos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7, Energia Limpa e Acessível, revela que a pandemia de Covid-19 vem desacelerando o avanço no acesso universal à energia. Segundo os dados, 733 milhões de pessoas não possuem acesso à eletricidade e 2,4 bilhões seguem cozinhando com combustíveis que causam danos à saúde e ao meio ambiente. O estudo foi feito pelo Banco Mundial, a Organização Mundial da Saúde, a Divisão de Estatísticas da ONU e outros parceiros, e alerta que, se continuar assim, até 2030, cerca de 670 milhões de pessoas podem ficar sem energia elétrica, 10 milhões a mais do que o projetado para o ano passado. O documento explica que fechamentos, confinamento, interrupções nas cadeias de suprimentos globais e o desvio de recursos fiscais para manter os preços dos alimentos e combustíveis acessíveis durante a pandemia desaceleraram os progressos em garantir o acesso à energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos em 2030. O texto também destaca que a crise de saúde não só gerou atrasos, especialmente nos países mais vulneráveis ou atrasados, como até mesmo causou retrocessos. Na Ásia e na África, por exemplo, 90 milhões de pessoas que tinham acesso à eletricidade não podem mais pagar por suas necessidades básicas de energia por causa da crise. Da ONU News em Nova York, Maíra Lopes. Continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre moradia e mobilidade urbana, com Socorro Leite e Luiz Carlos Nespoli, o Branco. Ô Franklin, agora sim, eu quero te ouvir a respeito das nossas enquetes e, claro, a sua pergunta para os nossos convidados. Perfeito, Joel. Nosso programa aqui, os nossos programas, né, porque nós temos 2 programas aqui na Rádio Brasil Atual, Perspectiva, que vai ao ar hoje, e na quinta-feira nós temos o Brasil ODS. E em cada um desses programas nós realizamos uma enquete, né? Uma enquete que, claro, não tem uma base científica, mas serve para saber mais ou menos como que as pessoas que nos acompanham em nossas redes sociais, né, estão tendo uma visão a respeito do assunto que nós vamos tratar nos nossos programas. No caso do programa de hoje, né, que o tema é moradia e mobilidade urbana, nós fizemos a seguinte questão: o direito à moradia é cumprido no Brasil? E a nossa enquete, olha só o resultado: 93% disse que não, que tem consciência que esse direito à moradia não é cumprido aqui no Brasil, né? Infelizmente, né? Porque eu acho que a situação do país seria totalmente diferente, o nível de vida dos brasileiros e brasileiras seria muito melhor se esse direito fosse tido em vista, em boa consideração pelas administrações no Brasil. E, Joel, frente a essa pesquisa aqui, me vem à mente o seguinte: a situação que nós vivemos nas grandes cidades, como no caso, por exemplo, aqui de São Paulo, né? No último ano, a gente pode dizer, até já teve aquela parada na época da pandemia, apesar que o setor imobiliário, de construção civil, melhor dizendo, ele continuou funcionando mesmo no tempo da pandemia. E o que a gente verificou nesse último ano, principalmente alguns bairros aqui de São Paulo próximos ao centro, né, grandes áreas foram derrubadas, né, de casinhas, de casas, e até desde algumas empresas, algumas fábricas que ainda estavam resistindo, né, foram compradas e derrubadas por essas grandes incorporadoras, e agora vai se colocar no lugar prédios se não de luxo, de semi-luxo, e outros de luxo, muito luxuosos, né? Então, eu gostaria que tanto o Luiz Carlos como a Socorro avaliasse um pouco esse papel desse setor, né, o setor das construtoras, do setor das incorporadoras, do setor imobiliário em geral, tem nessa questão da moradia e da mobilidade urbana, porque eles concentram uma série de pessoas de classe média e média alta,
essas pessoas, todas elas têm seus carros, né? Vivem num lugar assim extremamente concentrado, saem para a rua com os seus carros e aí está feito o caos no trânsito da cidade de São Paulo, impedindo a mobilidade. Então, eu gostaria que eles fizessem um comentário sobre esse setor e esse impacto que tem na questão da moradia e da mobilidade urbana. Vamos começar pela Socorro. Antes que a Socorro comece a responder, no caso de São Paulo, a nossa cidade sempre foi marcada pela especulação imobiliária. Exatamente. É um traço importante da nossa história e dos loteamentos clandestinos também, que marcaram o nosso crescimento. Socorro. Então, é bem importante essa questão, porque, de fato, né, essa concentração, esse adensamento, como foi falado aqui, ele é importante desde que a gente conecte com as redes de transporte público, né? Quando ele acontece e o modo de deslocamento é a partir do carro, o que acontece é o caos que a gente vive nas nossas cidades. Isso tem impacto na mobilidade e tem impacto nas outras redes de infraestrutura. Então, por exemplo, o sistema de saneamento satura, abastecimento d'água, ou seja, esse adensamento ele é fundamental, mas ele precisa estar conectado com uma lógica de cidade diferente, né? Um transporte público que funcione, que seja realmente, que faça sentido na vida das pessoas e que as pessoas mudem também seu comportamento, né? Porque isso passa também por uma mudança de comportamento, de mentalidade, e a gente sabe que muitas vezes a classe média, média alta das nossas cidades, elas não vão abrir mão desse conforto de pegar o carro, mesmo que passe 2, 3 horas no trânsito. Né? A gente vê em outros países que isso muda, né? Não é assim, então o papel desse setor é muito importante nessa repactuação da cidade, porque a cidade não pode ser planejada a partir do interesse do setor imobiliário. Tem que conciliar, sim, com esse interesse, mas tem um papel aí de poder público que muitas vezes não é cumprido nas nossas cidades, né? De fazer essa mediação entre o interesse social, o interesse do mercado e tudo mais, e aí a gente acaba tendo esses movimentos se sobrepondo ao interesse coletivo, né? O resultado dessa saturação dessas cidades que a gente vive, né? E nesse modelo predatório de ocupação das cidades, assim, a tendência é que as cidades sejam cada vez mais caóticas, né? Então, ou a gente repactua a forma de ocupar as cidades, ou todo mundo vai sofrer, né, de um modo ou de outro, por as consequências dessa cidade tão desigual. Lembrando que está na nossa Constituição, na Constituição brasileira, a função social da propriedade. Exato. Essa questão da especulação imobiliária, existem leis, né, para combater isso, existem instrumentos, o poder público tem esse papel de aplicar os instrumentos, mas, de fato, os interesses do mercado imobiliário acabam se sobrepondo em muitos casos, e por isso a gente tem uma baixa aplicação desses instrumentos e uma alta especulação imobiliária nas nossas cidades, em contraponto a um grande número de ocupações, de famílias sendo despejadas, né? Isso é um retrato dessa cidade desigual que a gente constrói, né? A partir desses interesses todos que não conseguem uma pactuação mais justa. Luiz Carlos, queremos ouvi-lo. Tem razão. Veja, o plano diretor de São Paulo e os planos diretores que estão sendo feitos a partir, digamos, dessa última década, então, eles, do ponto de vista da nossa área de transporte, eles seguem um modelo chamado desenvolvimento orientado para o transporte. E o plano de mobilidade também segue. O que significa isso que eu tinha dito já? É o adensamento ao longo de corredores, onde já está consolidado um eixo de transporte importante, né? Mas se você fizer esse adensamento com critérios que atendam baixa renda, ou vários níveis de renda, né? E com critérios que também criem possibilidades de serviços e trabalho ao longo desse corredor. Porque no sistema de transporte, o que funciona muito bem é o sobe e desce, é o número de pessoas que usam esse sistema, né? A cidade espraiada, como ela acontece, assim, esparramada, concentrado toda a atividade econômica no centro e as moradias dos mais pobres longe, gera o que a gente chama assim, de passageiro chumbinho, né? Aquele que embarca nos pontos iniciais e desembarca no centro da cidade.
Ou seja, isso é altamente ineficiente para o sistema de transporte e totalmente péssimo para a qualidade de vida dessas pessoas. O sistema de transporte que melhor atende é aquele que tem uma renovação ao longo de todo o seu trajeto. Ou seja, numa viagem só ele serve muito mais gente do que servindo na situação anterior. Agora, o plano diretor, os planos diretores urbanos, eles prescrevem esse tipo de uso do solo, e que redunda numa coisa chamada lei de zoneamento, né? A questão que se coloca é a seguinte: como é que o mercado imobiliário caminha, né? Ele, obviamente, nas cidades, quando isso é bem organizado, o plano diretor é bem sustentado e você tem uma fiscalização eficiente, ele vai ter que se adequar a isso. Mas ele também vai se adequar... Por enquanto não, né? As construtoras só estão pensando em construir para classe média e alta, né? Porque veja o seguinte, eles vão... Embora você tenha isso definido na lei do zoneamento, ou seja, em lugares onde ele pode construir habitações mais, digamos, mais acessíveis à população de baixa renda, não, ele prefere especular onde, digamos, ele vai ter ganhos econômicos maiores, né? Nossa grande colega disse, né, o Estatuto da Cidade já definiu todos os instrumentos, né? Inclusive instrumentos de estímulos. Eu acho que o que é necessário que, que o poder público consiga, de alguma maneira, conduzir esse mercado imobiliário na direção daquilo que ele propôs no plano diretor. Quer dizer, não basta ter a regra. As pessoas não, né, vão procurar, na regra, aquilo que é melhor para elas, né? As pessoas que eu digo, o mercado imobiliário, que é especulativo. Então, ele vai procurar, na regra, onde ele tem nichos de mercados melhores. A pergunta que se faz é como você estimular, né, eu dirijo essa pergunta, não é na minha área, urbanismo, né, a colega, de que maneira você pode estimular esse mercado aí naquilo que a lei de mobilidade urbana prescreveu como melhor do ponto de vista social para a cidade, né? Do ponto de vista de transporte, é melhor que você tenha densamentos ao longo do corredor, você tenha centralidades bem definidas, né? Você está levantando aí um aspecto político, né, Luiz Carlos? Bom, como a gente ultrapassa esse aspecto político, tem uma correlação de forças ainda, aí, né, o Socorro. A opção pelas grandes construtoras é construir para quem já tem dinheiro, para classe média e alta. As pequenas comunidades e favelas, elas são colocadas, digamos, não são prioridade, né, para a cidade como um todo. Sim, é isso. Os estímulos podem vir de várias formas, de financeiros, a própria pactuação no plano diretor, né, os instrumentos da transferência do direito de construir, outorga onerosa, até os próprios programas de moradia, que a gente está num momento em que não temos recurso para moradia social. Então, existirem programas públicos com subsídio público também é um estímulo para o setor imobiliário. A gente conseguiu, em algumas cidades do Brasil, fazer com que esse setor também redirecionasse a sua atuação no sentido de promover moradia para os mais pobres. Olha, em Pernambuco, por exemplo, eu cito uma cidade que eu sei que construiu muita moradia popular com construtoras. Agora, sim, o perfil de construtora é diferente, porque as maiores, as que só constroem para o setor de classe média e média alta, não muda muito, né? Mas, por exemplo, Petrolina, uma cidade do sertão de Pernambuco, onde se construiu muita moradia popular, o setor construtivo se organizou e a prefeitura estimulou, né, com a destinação de terrenos, por exemplo, né? Isso é uma outra forma de estímulo, para que o setor construa soluções já com algum estímulo no sentido de promover em algumas partes da cidade, mas só para dar um exemplo, né, de como se pode repactuar, inclusive, o interesse de um setor. Mas, de fato, é algo difícil, porque as grandes construtoras, as incorporadoras, né, imobiliárias, elas estão muito voltadas para esse setor que, de fato, gera mais lucro, né? Tem dois... Uma matéria da Agência Mural aponta que favelas de São Paulo, como a Heliópolis, ou Branco, apresentam diversos problemas de mobilidade urbana, como ruas estreitas que impedem a passagem de ônibus. Tal situação dificulta sempre o acesso de moradores ao transporte público e, por consequência, diminui as oportunidades de emprego. Como se pode melhorar a mobilidade urbana nas favelas?
Você citou um problema quase que intransponível, porque as ruas são muito estreitas, não passa ônibus, né? Você teria que ter algum tipo digamos, de ligação entre essas ruas dessas favelas, ou de alguma forma, com os sistemas de transporte, né? No caso do Rio de Janeiro, teve uma solução que deu muito certo no começo, por deterioração, por abandono do governo, foi para o brejo, né? Que foi os teleféricos, né? Que eles ajudaram muito a mobilidade urbana naquelas favelas de morro. Veja, tem alguns instrumentos no Estatuto da Cidade, por exemplo, o PIO, que é os projetos de intervenção urbanística, e eu citaria, inclusive, a lei do teto, né? Que são instrumentos que poderiam, de imediato, digamos assim, num curto prazo, né? Você avançar na direção de você fazer a intervenção urbanística numa área, né, de interesse social, em que o empregador, o empreiteiro, digamos assim, o imobiliário, ele tem vantagens construtivas, mas ele tem que entregar a urbanização daquele setor, e também a ocupação dos tetos de terminais urbanos, né? As tentativas estão sendo feitas em São Paulo já há algum tempo, que eu sei, né? Não encontraram ainda, acho que o caminho, a solução, mas veja, você tem um terminal como de Princesa Isabel em São Paulo. Quanto tem de área ali? Quanto tem de área a estação Barra Funda do metrô? Você pode construir em cima, né, através de algum tipo de vantagem de construção, mas, ao mesmo tempo, fazer urbanização local. E, com isso, você tem gente morando perto da estação, perto dos terminais de ônibus, perto do centro da cidade. São instrumentos que você pode utilizar a favor de um sistema de transporte que atenda isso que a Socorro disse, essas viagens mais curtas, as pessoas mais próximas do seu local de trabalho, enfim. A questão é qual é a iniciativa dos governos em fazer isso mesmo, né? Empreender esse esforço mesmo, né? Então, soluções existem, e o que você precisa é ter, digamos, a intenção de fazer, né? Socorro, o Luiz Carlos Branco, ele citou essa iniciativa do Rio de Janeiro, que já foi abandonada, né, dos teleféricos. Que outras iniciativas poderiam ser tomadas para solucionar esse problema das favelas, com as ruas estreitas, em relação à mobilidade urbana, das pessoas que moram? E é uma população realmente significativa, né, no país. Sim, é sempre uma questão, né, de que forma a gente... que esses investimentos nas favelas melhorem, de fato, a mobilidade, mas sem causar grandes deslocamentos de população, né? Então, muitas vezes se discute nos planos urbanísticos, algumas ruas centrais precisam, de fato, ser abertas para passar o transporte público, mas a gente sabe que não é só o transporte público, né? Muita gente nas favelas se deslocam, por exemplo, com bicicletas ou caminhando. Aqui em São Paulo tem favelas enormes, como Heliópolis e Paraisópolis, em que de um ponto para outro, na mesma favela, você precisa de ônibus, né? Então, é um deslocamento, de fato, diferente de várias outras partes do Brasil. Mas, assim, em cidades que são também metropolitanas, mas que têm uma dimensão menor que São Paulo, se desloca muito, né? De bicicleta, enfim, a pé, e muitas vezes nem as calçadas estão preparadas para esse deslocamento, né? Então, entender que é preciso também respeitar o espaço do pedestre, respeitar o espaço da bicicleta, né? Então, muitas mães, muitos pais, eu observo, né, logo cedo, vão deixar seus filhos nas escolas de bicicleta, e é isso, e disputando com o carro, né, muitas vezes. E no momento desse de crise econômica que a gente vive, as pessoas, de fato, estão sem recursos para pagar o transporte público. Então, valorizar esse espaço da rua como sendo um espaço do convívio aí também, né, de ciclistas e de pedestres. Você levantou um aspecto importante, né? A utilização de outro tipo de transporte, no caso, o ciclismo. Eu quero lembrar um dado interessante, que durante a pandemia, aqui em São Paulo, mais de 30% das pessoas deixaram de usar o transporte coletivo. Ele caiu, né? Seja os ônibus e o metrô. Bom, nós estamos hoje falando sobre moradia e mobilidade urbana com a Socorro Leite e o Luiz Carlos Nespoli, o Branco.
Agora eu quero fazer um convite a você. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório 3 Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia, e você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Anote aí, basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral Setor. Frank Valverde, você que usa muito transporte coletivo, claro que você também parou de usar durante a pandemia, mas você, para dar uma nota, o transporte coletivo de São Paulo tem qualidade? Pelo preço que cobra? Não, pelo preço que cobra, não, Joel. O preço é elevado. Se você for pensar os 4,40 que a pessoa paga hoje, que o cidadão paga aqui em São Paulo para o transporte, mesmo com as formas que você possa ter de desconto, né, quando você combina várias conduções, ele é caro, né? O transporte metropolitano, de metrô, o metroviário, melhor dizendo, né? Sim, ele é de boa qualidade, a gente tem que reconhecer que a qualidade dele é boa, né? Já quando você vai para o transporte de trilhos, de trem comum, digamos, aí cai um pouco, né? E o transporte de ônibus... Isso é muito generoso, no caso dos trens, cai muito. Sim, não, mas é que semanalmente tem problemas lá na CPTM. Mas se você vai para o ônibus, por exemplo, para a periferia, aí piora em muito, né? Quer dizer, é o nível de escala, né? Você vê o que acontece. Tudo bem, o problema é que para o negócio em si é complicado, tá? Mas ele deveria ter muito mais ônibus nos picos, nos horários de pico, do que durante o dia. Só que, claro, como é que você faz para remunerar o motorista, né? E no caso dos ônibus que tem cobrador, dos cobradores, enfim, tá? É um problema para ser resolvido, né? Mas essa acho que é uma questão. O transporte público, de maneira geral, em São Paulo, precisa ser melhorado e muito, e o custo é elevado. Muito bem, você tem informações? Tenho, Joel, tenho aqui algumas coisas que eu quero falar sobre o nosso site, né, sobre o site do Observatório do Terceiro Setor. Lá você encontra uma série de matérias, fundamentalmente vinculadas às questões com a cidadania, tá? Entre as mais lidas, a gente encontra matérias como, por exemplo, né, uma lista com 7 projetos educacionais no Brasil, né, 7 bons projetos educacionais que existem no Brasil. Há também uma outra matéria que fala sobre o Holocausto brasileiro, né, tortura e fome de 60 mil mortes no hospício, que é uma coisa que é meio apagada na história brasileira, mas eu acho que é importante também as pessoas conhecerem um pouco dessa história do Brasil, que a história oficial às vezes busca deixar escondida, né, Joel? É lá numa cidade de Minas Gerais. Exatamente, né? Exatamente. E eu quero dar um destaque especial, que está no nosso dia a dia aqui, né? No caso da Socorro, ela está vendo o que acontece lá com as chuvas lá em Pernambuco, né? Mas o problema lá da base não é só de Pernambuco, não é só em Pernambuco, né? Essa questão está maior também. É a questão de como é que nós tratamos o meio ambiente, né? E a Amazônia, que é fundamental, desequilibra a Amazônia, desequilibra o sistema do país inteiro. E a Amazônia, por exemplo, tem o maior número de incêndios no mês de maio em 18 anos, Joel. Olha só os dados, uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que aponta o seguinte: o levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, revela que a Amazônia brasileira teve o maior número de incêndios para o mês de maio desde 2004. Foram 2.287 focos de incêndio. E se você for aprofundar as informações, você vai ver que o número de fontes de calor medido pelos satélites, né, em maio foi de 96% superior ao mesmo período do ano passado, ou seja, em um ano, né, teve um aumento de 1.166 casos a mais, né? O índice, isso vem desde 2004, vem se deteriorando cada vez mais essa situação. E agora, nesses 3 últimos anos, a gente pode dizer, né? 3 últimos anos, ou 4 talvez, piorou e muito essa questão, né? A Amazônia não tem tido o devido cuidado, né, Joel? Essa matéria e outras que estão no site do Observatório, as pessoas podem ouvir
com a ferramenta de audiodescrição, né, que serve para as pessoas, para os deficientes visuais e também para aquelas pessoas que estão querendo fazer as suas atividades e acompanhar o conteúdo escrito do Observatório do Terceiro Setor. Joel, eu teria uma questão para colocar, né, se você me permite, tanto para Socorro como para o Luiz Carlos, né, para debater se eles acharem interessante. Nós temos visto aí já nos últimos anos a questão da uberização do transporte, né? O Uber avançando, e principalmente nesses tempos agora de pandemia, né, que as pessoas estavam evitando o transporte coletivo com muitas pessoas, acabaram usando o Uber. Né? Agora, o Uber está aí, a gente vê que ele é uma solução que está aí, né? Quer dizer, até as pessoas, às vezes, com desemprego, acaba indo para o Uber, né? E eu coloco essa questão para ser debatida pelo Luiz Carlos e pela Socorro. O Uber, na verdade, ele resolve essas questões do mercado ou, na verdade, ele é simplesmente um paliativo dentro dessa situação em que nós estamos vivendo? Nós começamos, minha pergunta primeira foi, comecei com a Socorro. Se o Luiz Carlos puder iniciar essa questão, seria interessante. Franklin, é uma boa questão que você coloca, mas é necessário que as pessoas entendam uma coisa. Na última OD, pesquisa Origem e Destino que o metrô fez na região metropolitana de São Paulo, você constata 18, 16, 17 milhões de viagens em transporte público por dia. Isso, em 2007, era mais ou menos isso. Em 2007, você tinha 96 mil viagens dia de táxi. Passou para 468 mil de táxi. Houve um acréscimo? Houve. Mas ainda é desprezível diante do grande necessidade que é transporte público na cidade. O que o Uber trouxe, ele digamos assim, ele tirou uma fatia de público, pequena fatia de público do sistema de transporte, mas naquilo que o sistema de transporte tem de mais relevante, que é as viagens curtas, que compensam as viagens longas, por isso que a tarifa média ainda alta, mas ainda é menor. Eu queria apontar uma coisa que o Franklin disse sobre a qualidade do serviço, né? O metrô, o que o metrô é interessante e todo mundo gosta do metrô? Porque ele entrega aquele produto que todo mundo quer. Uma regulação muito bem feita, programação que é bem feita, velocidade, digamos assim, dentro de limites que ele conhece, ou seja, quando você embarca numa estação, você sabe que vai terminar na outra. Então, algumas coisas, atendimento ao público, você tem alguém lá conversando com você, tem um alto-falante falando com você, ou seja, você tem uma entrega de um produto que nós precisamos transferir para o sistema de ônibus. E veja, você pegar um trem lotado em Itaquera com dificuldade de embarque, que a gente sabe que tem, mas ele sabe que 25 minutos depois ele está em Brás. Se você pegar um ônibus lá em Itaquera lotado, você não sabe em que tempo você vai chegar em Brás, né? Então, a lotação vai pesar muito por causa disso. O desconforto vai pesar muito mais por causa disso. Então, o que é necessário? É necessário que você traga para o sistema de superfície algumas qualidades que o sistema sobre trilho tem. É importante, imperativo, que você tenha faixas exclusivas, você tenha canteiros centrais, você tenha prioridade de ônibus na via. Isso, veja, eu falei no início da conversa aqui que 75% do espaço viário é ocupado por automóvel, mas ele só leva metade da demanda motorizada. A outra metade é levada pelo transporte público. Portanto, aquilo que a Lei de Mobilidade Urbana diz, que você tem que ter a equidade no uso do sistema viário, você tem que colocar em prática. Veja, e é importante porque isso reduz o tempo de viagem e melhora a eficiência do transporte. Eu vou citar aqui rapidamente uma pesquisa que a gente faz na região metropolitana e nos latentes, naquela pesquisa qualitativa, surgem muitas coisas interessantes para a gente até simbolizar o que significa uma faixa exclusiva. Uma senhora disse o seguinte, entre aspas, a minha maior felicidade dentro do ônibus é olhar pela janela e ver o transporte coletivo, o transporte individual parado, o automóvel parado, e o ônibus andando. Veja, uma qualidade tão singela é muito valorizada pela população. Isso significa que você tem que investir na prioridade.
E isso tem uma decisão política difícil, complicada, porque você mexe com os interesses do comércio, você mexe com interesses do automóvel, é um enfrentamento político. São Paulo fez 400 quilômetros de faixa exclusiva, mas não é fácil você avançar nessa direção no país inteiro. Viu? A resistência, muita resistência, não, Branco? Olha, antes que você responda, eu vou emendar outra pergunta para você, porque nós estamos caminhando para o último bloco do programa, Socorro. As tragédias devido à chuva, agora nós vamos falar da chuva, Socorro, continuam a penalizar mais a população carente dos grandes centros urbanos, que não têm um acesso a uma habitação com estrutura e segurança. Como aconteceu em Pernambuco, na sua terra, Socorro, nos últimos dias. Mais de 120 pessoas morreram e o número de desabrigados já ultrapassou a 9 mil. Que medidas seriam necessárias para tomar para se evitar tragédias como essa lá em Pernambuco, Socorro? Então, eu agradeço a pergunta, porque de fato é um tema que tem, enfim, ocupado nossas mentes e deixado nossos corações bem apertados, porque, enfim, assim como Recife e outras cidades, né, nos últimos 6 meses foram impactadas por chuvas, e a gente sabe que é isso, né? Mudanças climáticas vão deixar as coisas cada vez mais imprevisíveis. E as nossas cidades não estão preparadas, previsíveis e chuvas cada vez mais intensas. Então, a gente precisa reverter esse modelo de ocupação. A gente precisa investir em obras estruturais, de macrodrenagem, de contenção de morros, né? A grande parte das pessoas que morreram na região metropolitana de Recife moravam em encostas desprotegidas, né? Porque encosta não é um local impróprio para moradia. A questão é não investir na encosta, é condenar as pessoas ao risco de morte. Então, é preciso priorizar esse tipo de investimento e ter, de fato, uma política de moradia que consiga oportunizar moradias em locais seguros e bem localizados, né? Recife e outras cidades do Brasil, muitas pessoas vão morar em área de risco, na beira de córregos de rios, porque não tem outro lugar para morar, não tem outras oportunidades, né? Então, é preciso, de fato, investir, né, numa política que promova essas oportunidades em outros lugares. Frank, nós estamos caminhando para o final do programa. Eu quero antes do destaque, você tem umas informações importantes de algumas iniciativas do Observatório. Sim, João, perfeitamente. A primeira iniciativa que eu quero destacar é o Observatório em Movimento, né? Que o Observatório tem ouvido especialistas das mais variadas áreas do conhecimento, dando dicas de como melhor viver após pandemia, né? O mundo é outro depois da pandemia, ela está ainda entre nós, mas, enfim, já diminuindo, né? Apesar de devemos continuar ainda tendo certos cuidados, como o uso de máscara em concentrações. E nós temos esse Observatório em Movimento, que esse espaço onde as pessoas, os especialistas, dão essas dicas para o público de maneira em geral. E uma outra iniciativa importante que nós temos no site do Observatório, né, no Observatório do Terceiro Setor, é uma nova ferramenta, né, que é a ferramenta do Apoio Terceiro Setor, tá? que é essa ferramenta, ela, na verdade, ela é destinada ao quê? Organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Para saber mais, eu convido a todos e a todas que entrem em apoie3setor.org.br, o 3 em numeral. E lá tem as informações sobre essa nossa ferramenta, Joel. Seu destaque final. O destaque final, pela conversa excelente que nós tivemos aqui com o Luiz Carlos e a Socorro, é que o problema de moradia e mobilidade urbana devia ser tratado como uma questão de política de Estado e não simplesmente de governo, que cada vez que muda é como se não existisse nada e começasse do zero. Não, tem que ter uma política de Estado. Quando tiver uma política de Estado, com certeza estaremos numa situação bem melhor com relação à moradia e à mobilidade urbana, Joel. Em cima da nossa proposta do Observatório Branco, de pensar a sociedade brasileira no pós-pandemia, eu queria que o destaque fosse no caminho de como ficará a mobilidade urbana no pós-pandemia. Arrancamos uma série de problemas que aconteceram, a diminuição, né, pela utilização do transporte coletivo da população, que não utilizou, né, durante a pandemia. Seu destaque, como é que ficar no pós-pandemia a mobilidade urbana e o que é necessário mudar para que a gente tenha um outro momento na nossa cidade?
Veja, o transporte urbano é um termômetro da atividade econômica, né? Então, a perspectiva é de que, havendo, digamos, a economia voltando a aquecer, crescendo, você volta, de alguma maneira, ao estágio que você tinha na pré-pandemia. E se a economia melhorar muito mais ainda, e é a que a gente espera, né, você vai ter, de novo, essa demanda. Durante os 2 anos, de fato, teve uma queda brutal, né? E o que nós vimos, eu fiz esse estudo em 3 cidades brasileiras, o que nós vimos foi que o sistema de transporte, o tráfego de veículos individuais, automóveis, voltou à normalidade mais rápido. E o sistema de transporte está voltando à normalidade mais devagar, ou seja, estamos chegando hoje a 80% do que era. Mas por quê? Atividade econômica, muito desemprego, falta políticas, né, econômicas adequadas para que você gere uma economia que chegue à população mais pobre, né? Então, eu acho que é isso, né? Que a cidade... E nós precisamos agora, viu, ao longo da história, nesses 50 anos, últimos 60 anos, o Estado brasileiro investiu 5 vezes mais em infraestrutura de automóvel. É só inverter isso. É isso. Ô, Luiz Carlos, a pergunta do Frank sobre o Uber, eu pesquisei aqui, nos anos 70 do século passado, São Paulo teve uma iniciativa que era o mini-táxi com Volkswagen, que tirava o banco da frente e se cobrava, se não me engano, 30% a menos no valor da corrida. E depois, por pressão dos motoristas tradicionais, essa iniciativa foi abortada. Você lembra? Lembro disso, lembro das lotações, inclusive. Veja o seguinte, esses sistemas, táxi, Uber, eles serão sempre complementares, né? Nós temos que investir na cidade de transporte público, retirar carros da rua, ou seja, você ter uma inversão da mobilidade urbana. Hoje é meio a meio, transporte público e carro, você tem que melhorar a participação do transporte público. Isso você faz com mudança de investimento, um olhar... veja... Você colocou um aspecto muito importante. Eu só lembrei essa coisa do táxi, não para valorizar o transporte em particular, mas claro que o transporte público melhora a qualidade de vida e, claro, torna a cidade mais agradável para a maioria da população. Eu quero o destaque final da Socorro. Socorro, o seu destaque final, o mais importante você gostaria de deixar registrado no final do nosso programa? Não, é importante demais esse debate e dizer que é isso, a gente precisa, a lógica, né, do investimento, a lógica do planejamento precisa de fato ser repensada, não dá para continuar investindo nesse modelo de cidade que prioriza carro, né, que prioriza a ocupação e a sobrecarga de determinadas áreas em função do valor que o solo tem. Então, a gente precisa repensar, isso precisa estar impactado nos orçamentos públicos, no investimento, né? Porque o sistema, por exemplo, de transporte que se tem aqui em São Paulo não é longe, é bem distante do sistema que se tem em outras cidades do Brasil. Então, de fato, expandir esse sistema para que chegue a vários bairros, às periferias das cidades, e investir na qualificação desse sistema é fundamental. Mas também reduzir as distâncias, e isso passa por uma revisão e uma repactuação dos interesses, né, que acabam motivando a ocupação das cidades. O Luiz Carlos falou que nós temos um bom plano diretor, basta aplicá-lo, né? No caso do Recife, acontece isso também? Não, no caso do Recife, nem um bom plano diretor a gente tem, porque esses interesses já atuaram na própria formulação da lei e acaba que a gente tem vários retrocessos, infelizmente. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a presença de Socorro Leite, arquiteta e urbanista, com mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela é diretora executiva nacional da Habitat para a Humanidade Brasil, organização que atua com direito à cidade e moradia adequada. O Luiz Carlos Nespoli, o branco, ele é engenheiro civil e superintendente da Associação Nacional de Transportes Públicos. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. Não perca.
Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.